Em 1901, no coração da selva de Yucatán, uma guerra que durou mais de meio século, estava prestes a ter um fim dramático. De um lado, o Exército Modernizador do México, sob o comando do ditador Porfírio Díaz; do outro, os maias rebeldes, que lutavam por sua terra, sua cultura e sua fé. A queda de sua capital sagrada, Chã Santa Cruz, não foi apenas uma batalha. Foi o choque entre dois mundos. Uma história de ferrovias, telégrafos e profecias, que mudaria para sempre o destino do Sudeste mexicano. Vamos desvendar como o exército mexicano finalmente conquistou a última grande fortaleza maia. A Guerra das Castas, que começou em 1847, foi uma das mais longas e sangrentas insurgências da história do México. Por mais de 50 anos, os maias, conhecidos como Cruzobi, ou seguidores da Cruz Falante, resistiram ferozmente a todas as tentativas do governo de subjugá-los. Eles criaram um estado independente na selva, com sua própria capital, Chã Santa Cruz, que hoje conhecemos como Felipe Carrillo Puerto. Esta cidade não era apenas um centro político, mas o coração espiritual de sua luta, o lugar onde uma cruz de madeira falava com seus líderes, dando-lhes orientação e esperança. No final do século XIX, o presidente Porfírio Díaz, obcecado com a ordem e o progresso, decidiu que a questão maia precisava ser resolvida de uma vez por todas. A resistência na península de Yucatán era uma mancha em seu projeto de um México moderno e unificado. Mas como vencer um inimigo que conhecia a selva como a palma da mão e que lutava com uma convicção quase fanática? Díaz entendeu que a força bruta não era suficiente. Ele precisava de uma estratégia mais inteligente, uma que sufocasse a rebelião em sua origem. A primeira parte do plano foi um golpe de mestre em engenharia e logística. Em vez de enviar soldados para morrerem em emboscadas na selva, Díaz ordenou a construção de ferrovias e linhas de telégrafo que penetrassem diretamente no território inimigo. Imagine a cena. No meio da densa vegetação tropical, trabalhadores abriam caminho para os trilhos de aço. Para os maias, que lutavam com velhos mosquetes e facões, a chegada da locomotiva a vapor foi um choque tecnológico brutal. O trem permitia que o exército mexicano movesse tropas, armas modernas como metralhadoras e suprimentos com uma velocidade e eficiência sem precedentes. A selva, que antes era a maior aliada dos maias, estava sendo domada pelo ferro e pelo vapor. O telégrafo, por sua vez, permitia comunicação instantânea entre os comandantes, acabando com o isolamento das guarnições mexicanas. Mas a arma mais letal de Díaz não foi o trem ou o telégrafo, mas a diplomacia. Por décadas, os maias, Cruzobi, mantinham sua resistência graças a um fluxo constante de armas e munição que compravam nas Honduras britânicas, o atual Belize. Eles negociavam com os britânicos, trocando madeira de lei e chicle, a seiva da árvore sapotizeiro, por pólvora e rifles. Díaz iniciou uma forte pressão diplomática sobre o Império Britânico. Ele argumentou que apoiar os rebeldes era um ato hostil contra o México e, finalmente, em 1893, conseguiu um tratado que estabeleceu as fronteiras definitivas entre os dois territórios. Como parte do acordo, os britânicos concordaram em fechar a fronteira e proibir a venda de armas aos maias. Foi o golpe de misericórdia. Sem acesso à munição, a capacidade de luta dos rebeldes despencou. A fonte que alimentou a guerra por 50 anos havia secado, com a logística garantida pelos trilhos e a resistência enfraquecida pela falta de armas. O cenário estava pronto para o ataque final. A tarefa foi confiada a dois homens implacáveis: o vice-almirante Ángel Ortiz Monasterio e, principalmente, o general Ignacio Autor Bravo. Bravo era um militar experiente,
Conhecido por sua dureza e lealdade a Porfírio Dias, ele recebeu ordens claras: tomar Santa Cruz a qualquer custo. No início de 1901, as tropas federais iniciaram seu avanço final. A marcha foi sistemática, quase industrial. À medida que o exército avançava, a ferrovia militar era construída logo atrás, garantindo uma linha de suprimento ininterrupta. Os maias tentaram resistir com táticas de guerrilha, mas agora enfrentavam um inimigo muito mais poderoso e bem equipado. As metralhadoras mexicanas dizimavam qualquer tentativa de ataque frontal. Finalmente, em 4 de maio de 1901, o exército do general Bravo chegou aos portões de Santa Cruz. Eles esperavam uma batalha final sangrenta pela defesa da capital sagrada. Mas o que encontraram foi o silêncio. As ruas estavam vazias. As casas abandonadas. Os maias, liderados por seus generais, perceberam que não podiam vencer a tecnologia e o poder de fogo esmagador dos mexicanos. Em vez de um sacrifício inútil, eles tomaram uma decisão estratégica dolorosa: abandonar sua cidade e se refugiar nas profundezas da selva, onde poderiam continuar a resistir em seus próprios termos. A conquista de Santa Cruz foi uma vitória sem batalha. Para os mexicanos, foi um triunfo monumental. O general Bravo marchou para o centro da cidade e, num ato de profundo simbolismo, ordenou a dessacralização do Santuário da Cruz Falante. O templo, que era o coração da fé e da resistência maia, foi profanado. Para apagar a memória rebelde, Bravo rebatizou a cidade, que passou a se chamar Santa Cruz de Bravo. A capital espiritual dos Cruzobi foi transformada em um quartel-general militar, o centro de um novo regime de ocupação. O governo de Dias anunciou ao mundo que a civilização havia finalmente triunfado sobre a barbárie. Com a cidade sob seu controle, o general Ignácio Bravo se tornou o governador do novo território federal de Quintana Roo, criado especificamente para administrar a região recém-conquistada. Seu governo foi brutal. Ele impôs um regime de trabalho forçado, capturando maias e obrigando-os a trabalhar em condições desumanas na extração de madeira e chicle, ironicamente, os mesmos produtos que antes lhes garantiam a liberdade. Muitos historiadores descrevem esses locais como verdadeiros campos de concentração. Bravo continuou a expandir a infraestrutura militar, como o caminho de ferro militar, para garantir que a região nunca mais se rebelasse. Ele se tornou uma das figuras mais odiadas na memória do povo maia, um símbolo da opressão e da crueldade do regime porfirista. Mas a história oficial raramente conta a história completa. Embora 1901 seja a data que marca o fim da Guerra das Castas, a resistência não desapareceu da noite para o dia. A vitória de Bravo foi, em muitos aspectos, simbólica. Os grupos maias que haviam recuado para a selva continuaram a lutar. Eles se recusaram a reconhecer a autoridade mexicana e, por mais 3 décadas, até os anos 1930, realizaram ataques de guerrilha, mantendo viva a chama da rebelião. Eram os chamados maias irredentos, que viviam isolados, fiéis às suas tradições e à profecia de que um dia recuperariam suas terras. A verdadeira mudança veio com a Revolução Mexicana, que eclodiu em 1910 e derrubou Porfírio Dias. O colapso do regime enfraqueceu o controle militar sobre Quintana Roo. O general Bravo foi removido do poder, e o novo governo revolucionário, especialmente sob o presidente Lázaro Cárdenas nos anos 30, adotou uma abordagem diferente. Em vez de repressão, Cárdenas buscou a reconciliação. Ele viajou para a região, ouviu as queixas dos líderes maias e implementou políticas de reforma agrária que devolveram parte das terras às comunidades. Em 1935, um evento de enorme significado ocorreu: o governo mexicano
num gesto de boa vontade, permitiu que os maias recuperassem simbolicamente o controle de sua cidade sagrada e de suas tradições. A cruz falante, que havia sido escondida na selva por décadas, pôde retornar. Foi o início de um longo e lento processo de cura e recuperação cultural. Olhando para trás, a conquista de Chichen Santa Cruz em 1901 foi um evento complexo. Para o governo de Porfírio Dias, representou o ápice do seu projeto modernizador, a pacificação de um território selvagem e a integração de Yucatán à nação. Foi o triunfo da tecnologia, menos do telégrafo, da ferrovia, da metralhadora, mas para o povo maia foi uma tragédia. A perda de sua capital, a profanação de seu lugar mais sagrado e o início de um período de exílio em sua própria terra. Hoje, a cidade de Felipe Corilo Puerto, a antiga Chichen Santa Cruz, é um lugar onde essas duas histórias coexistem. É um centro vibrante da cultura maia, onde a língua e as tradições são mantidas com orgulho, mas também é uma cidade mexicana, com as marcas visíveis da história que a moldou. A queda de 1901 não foi o fim do povo maia, mas sim o fim de um capítulo de sua longa e resiliente história de luta. Uma luta que se transformou, passando do campo de batalha para a preservação da identidade, da cultura e da memória. Obrigado por assistir a este mergulho na história do México. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!